Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é desperte a sua inteligência financeira e a de seus filhos. Eu vou começar falando do livro Pai Rico, Pai Pobre, depois eu vou falar sobre o livro dos Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Enfim, a ideia é falar sobre a inteligência financeira junto com os filhos, certo? Como a gente pode desenvolver isso. Eu estou fazendo lives já há mais de uma semana, vou fazer nos próximos dias também, lives diárias, com a intenção de mostrar para você, mãe, para mostrar para você, pai, como você pode usar como acelerador a questão da educação financeira com os filhos, da inteligência financeira, e a ideia é despertar isso junto com seu filho. A ideia é desenvolver uma inteligência financeira junto com o filho. Então, eu vou me apresentar brevemente para quem não me conhece. Para quem me conhece, pode passar adiante, tá olhando no replay, né? E eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, tenho 3 filhos adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 anos e a Laura tem 19 anos. Eu sou uma mãe comum, uma pessoa comum que conseguiu dar uma educação positiva para os filhos. Eu consegui dar uma educação legal, uma educação de uma maneira alegre, harmoniosa e ao mesmo tempo com limites, com disciplina. E hoje eles se tornaram pessoas especiais. Sem falsa modéstia, eu tenho o prazer e a honra de dizer que os meus 3 filhos são pessoas especiais. São pessoas comuns, normais, que têm defeitos. Nós não somos perfeitos, longe de sermos perfeitos, mas são pessoas especiais e agora eu percebo que eles estão prontos para viver a vida lá fora. Então, desde pequenininho, desde bebê, desde na barriga, eu converso muito com eles. A nossa relação é uma relação de cumplicidade, de parceria, de admiração mútua. Então a gente desenvolveu essa conexão ao longo desses 24 anos e podemos nos chamar de amigos, assim. Eles me chamam de amiga, de melhor amiga inclusive, e eu fico muito honrada com isso porque na verdade eles chamam de melhor amiga, e mesmo pelo fato de eu não ter deixado de dar limites, de ser exigente, eu sempre fui muito exigente, enfim, e sempre trabalhei fora, sempre tive um tempo muito corrido, uma vida muito corrida, então assim, aquela coisa que a gente pensa, não tenho tempo para educar meus filhos, não tenho tempo para ficar com os meus filhos, então assim, eu posso dizer de experiência própria que eu tinha uma vida super corrida, uma vida super atribulada. E desde que eles eram pequenininhos, eu sou divorciada, né, separada, então assim, dentro de casa eu não tinha a presença e a ajuda dos pais dos meus filhos. Então assim, eu tinha que resolver tudo. Então assim, mesmo assim, eu consegui passar princípios e valores para eles, consegui educar de uma maneira legal a ponto de eles criarem hábitos de uma alimentação saudável, de eles criarem hábitos de praticar esporte, de fazer atividade física. Então tudo isso foi ao longo do tempo, claro, ao longo desses 24 anos, mas eu percebi que a minha função agora, a minha missão de vida é ajudar você mãe, você pai que tá aí me assistindo, ajudar e fazer você perceber que é possível sim
dar uma educação positiva e criar e educar filhos autoconfiantes, filhos amorosos, filhos responsáveis e manter a paz e a harmonia em casa. Então, se você procura e deseja isso, você está no lugar certo. Eu falo de uma maneira muito comum, muito simples, como uma pessoa comum que viveu muitos problemas, muitos obstáculos e mesmo assim eu consegui. Então, assim, agora eu tô reunindo todas essas experiências, transformando em conteúdo, em vídeos, em aulas e colocando nas minhas redes sociais para facilitar a vida de vocês, como se fosse um facilitador, como se fosse mostrando atalhos. Então, porque eu não tinha alguém assim para seguir, para pegar orientações, informações. Então essa é a minha ideia, é ajudar nesse sentido. Então, a ideia do livro de hoje, eu comecei a ler esse livro hoje, na verdade, e é um livro que eu sempre quis ler. E eu sempre quis mostrar para os meus filhos esse livro. Então, o que a minha proposta eu comecei a ler, eu vou falar o resumo para vocês, basicamente, eu vou falar a minha experiência em toda a questão dos últimos anos que eu aprendi, que eu estudei na parte financeira, né? E como a gente pode aplicar isso junto com os filhos, como a gente pode usar isso até talvez a falta de conhecimento, a falta de inteligência financeira, vamos supor, dos pais, de mim, de você, né? A gente pode usar isso como aproximação com os filhos. Então, assim, a gente pode usar uma fraqueza nossa, a gente pode usar uma carência, digamos assim, a gente pode usar uma deficiência nossa como um elo, uma conexão com o nosso filho. Então, eu tô sendo vulnerável aqui para vocês e tô dizendo que a inteligência financeira foi um fator que realmente fez muita falta para mim na minha vida, porque eu não tive esse tipo de conversa com os meus pais e nunca passei dificuldade financeira. Então, isso fez falta para mim quando eu me separei. Isso fez falta para mim quando eu precisei no mercado. Qual é a live com esse vídeo de hoje? A minha ideia é desenvolver com você, mãe, você, pai, uma cultura de estudo em cima disso, né? Então, veja bem, esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, para vocês terem uma ideia, ele foi lançado no ano de 2000, olha só, e o autor americano Roberto Kiyosaki, ele tem origens japonesas, mas ele nasceu no Havaí. Então, várias coisas que eu não sabia, que eu já achei interessante. Ele foi piloto de helicóptero na Guerra do Vietnã e quando ele retornou, ele se tornou empreendedor. E ele escreveu esse primeiro livro que deu origem à sua obra, Pai Rico, Pai Pobre. Então, olha que interessante. O objetivo dele com esse livro é despertar a sua inteligência financeira e a dos seus filhos também. Então, isso é que eu falei no início da live, de começar uma jornada com o filho junto, sabe? Então, assim, quando eu comecei a estudar inteligência financeira, quando eu comecei a despertar e entender, identificar que eu tinha isso como uma deficiência na minha vida, eu fui participando isso com os meus filhos. Então, veja bem, até mesmo uma questão na nossa vida que a gente sabe que não está ok, a gente sabe que existe aí uma grande oportunidade para aprimorar, pode ser usado como um acelerador, como facilitador na educação do nosso filho. Então, assim, a gente pode chegar para o filho e dizer:
filho, olha só, vamos estudar sobre inteligência financeira, sabe? Então eu comecei a fazer isso com os meus filhos em casa. E foi muito legal, porque, claro que para isso eles têm que ter uma idade um pouquinho maior, né? A gente não pode ser assim, crianças de 2, 3, 4 aninhos. Se bem que crianças pequenininhas a gente já pode ensinar algumas coisas, né? De preço, de valor, enfim. Mas não um raciocínio desse como esse livro, por exemplo. Então, qual é a minha ideia aqui hoje? É despertar em você, pai, em você, mãe, o interesse em ler esse livro. Porque eu tô começando a ler ele e eu tenho a ideia, tenho a pretensão, até pode colocar aqui nos comentários se vocês se interessam também, em receber informações sobre esse livro, sobre essa obra, né, do Roberto Kiyosaki. Porque eu penso em ir aprendendo e ir passando para vocês simultaneamente, sabe? Todos os ensinamentos do livro. Então, assim, olha só, essa obra que despertou por esse livro, que foi o primeiro, teve 18 livros. Olha que interessante, 18 livros e o total já vendeu 26 milhões. Muito, né? É um best-seller, com certeza vários best-sellers dessa obra, né? É uma história de dois pais, o pai biológico e o pai do melhor amigo, que é o Mike. E o pai do Mike é o pai rico. O pai biológico é o pai pobre. E ambos ensinaram muito para ele. Ensinaram valores, ensinaram princípios, porém, o pai rico morreu, né? Deixou milhões em fortuna e doações para instituições, enfim. Só que o pai pobre morreu com dívidas. Então, assim, veja bem, e ele identificou nesses ensinamentos que salientando assim que as mensagens do pai rico eram mais importantes no sentido de prosperidade financeira, certo? E ele sempre deu a orientação e sempre salientou que a diferença entre um ativo e um passivo. Imagina, eu nunca conversei com meu pai sobre isso. O que é um ativo e o que é um passivo? E o que isso interfere na vida da gente, na vida de um filho, na vida de uma pessoa, para uma prosperidade financeira. Então, o que a gente para pensar nisso, né? Algum de vocês já escutou falar que esse livro marcou muito a adolescência de alguém? Eu já escutei muitos empresários e muitas pessoas de sucesso falar que esse livro foi uma virada de chave. Muitos, assim, muitas pessoas mesmo. Então eu sempre tive vontade de ler e sempre tive vontade que os meus filhos lessem esse livro, né? E agora eu pensei, eu vou fazer compartilhando com o pessoal, com os pais e com as mães que tem vontade de ouvir e aprender e participar também, né? Desse, digamos assim, desse aprendizado, certo? Olha só que interessante. Na orelha do livro diz assim, né? O livro é esse aqui, né? Que eu mostrei na capa, Pai Rico, Pai Pobre. Depois eu vou deixar a foto ali na capa quando eu gravar a live. Olha só. A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com a qual o leitor se depara nesse livro. O recado é ousado e direto. Boa formação e notas altas não bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou e a maioria dos jovens tem cartão de crédito antes mesmo de concluir os estudos e nunca teve aula sobre dinheiro, investimentos, juros, etc. Ou seja, eles vão para a escola, mas continuam financeiramente
improficientes, despreparados para enfrentar um mundo que valoriza mais as despesas do que a poupança. Olha que interessante. E realmente, a gente vê, né, filhos que já têm dinheiro, muitas vezes já têm mesadas e não tem uma orientação financeira, certo? Eu sempre participei os meus filhos em casa sobre os gastos, sobre quanto custa o salário mínimo, quanto custa o seguro de um carro, quanto custa pagar a net, internet, TV a cabo, sabe? Eu sempre procurei falar isso de uma maneira que não fosse constranger o filho por usar uma coisa ou outra dentro de casa, mas sim orientar mesmo, abrir os olhos do filho e orientar para ele saber, nossa, se eu quero ter isso, ter aquilo na minha casa, eu vou ter que trabalhar o suficiente para poder comprar. Então, até na alimentação, né? Na hora de fazer o supermercado, de comprar as coisas, né? De comer coisas gostosas, de comprar roupas, enfim, de ter um conforto. É importante também o filho saber da onde vem isso, sabe? Então, veja bem, para o autor, o conselho mais perigoso que se pode dar a um jovem nos dias de hoje é: vá para a escola e tire notas altas e depois procure um trabalho seguro. Esse é um conselho complicado, né, de dar para um filho. E o fato é que agora as regras são outras e não existe mais emprego garantido para ninguém. Pai Rico e Pai Pobre demonstra que a questão não é ser empregado ou empregador, não é esse o raciocínio, mas ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. É essa a tese do Roberto Kiyosaki nesse livro, Substancial e Visionário. Para ele, a formação proporcionada pelo sistema educacional não prepara os jovens para o mundo que encontrarão depois de formados. Então tem muito isso, né, gente? Às vezes a gente pensa assim, simplesmente estudar e se formar, tá tudo resolvido. E não, né? Até mesmo hoje em dia, como funcionário público, qual é a estabilidade que nós temos, né, aqui no Brasil? Não existe estabilidade, né? Então a gente precisa abrir a mente dos nossos filhos para isso, né? Olha só o que mais que ele fala aqui. E como os pais podem ensinar aos filhos o que a escola relega? Essa é outra das muitas perguntas que o leitor encontra em Pai Rico e Pai Pobre. Nesse sentido, a proposta do autor é facilitar a tarefa dos pais que entende de contabilidade deve esquecer seus conhecimentos acadêmicos, pois muitas das teorias expostas por Roberto Kiyosaki contrariam os princípios contábeis comumente aceitos e apresentam uma valiosa e moderna percepção do modo como se realizam os investimentos. A sociedade sofre mudanças radicais e talvez de proporções maiores do que as ocorridas em séculos passados. Não existe bola de cristal, mas algo é certo. A perspectiva global de transformações transcende a nossa realidade imediata. Aconteça o que acontecer, só existem duas alternativas: segurança ou independência financeira. O objetivo de Pai Rico e Pai Pobre é instruir o leitor e despertar a sua inteligência financeira e a de seus filhos. Então veja bem, que legal, a ideia do livro é instruir o leitor e despertar a inteligência financeira e a dos filhos. Então assim, oi Bruninha, tudo bem? Então, a ideia do livro é passar para os filhos e também para os pais que uma inteligência financeira a gente pode ir estudando e a gente pode ir construindo isso ao longo do tempo, né? Então, Bruninho, eu estava falando aqui que esse livro eu comecei a ler, né? E a ideia
é de chamar o filho e de aprender sobre isso junto com o filho, né? Por exemplo, e usar uma deficiência de um pai, uma carência de um pai como um acelerador, como uma de conexão entre pai e filho. Então, veja bem, eu identifiquei que eu tinha essa lacuna, esse ato na minha vida, mais ou menos em 2007, quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal. Eu fiz um curso baseado nesse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E o curso que eu fiz foi todo baseado nesse livro. Foi um curso que se chama Millionaire Mind Intensive. Eu tenho ali também esse material aqui, ó, vou apontar. Esse material, Millionaire Mind Intensive, é desse curso, um curso de imersão de 3 dias. Eu fiz no Rio de Janeiro. E esse curso trabalha o desenvolvimento pessoal focado na área financeira, na visão financeira do ser humano. Então, assim, esse livro, esse curso, ele trabalha a questão de achar um propósito de vida, de achar uma renda exponencial, quer dizer, que se multiplica, uma renda ativa, né, que Pai Rico e Pai Pobre fala nesse livro, a diferença de ativo e passivo, e fazer dessa renda ela trabalhar sozinha pra gente. Então, assim, quando eu fiz esse curso, eu ainda tinha uma mentalidade, assim, o mais importante é ser feliz. Felicidade é o mais importante. Então, só que o que acontece? A felicidade não enche barriga. A felicidade não faz construir um patrimônio. A felicidade não faz a gente ter prosperidade. Desculpa, gente, entrou uma ligação aqui. Mas eu acho que aqui voltou, né? Então, o que acontece? A felicidade não traz renda pra gente. Mas, ao mesmo tempo, pra gente ser feliz num trabalho e ser realizado num trabalho, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Então, o que a gente deve pensar primeiro? É um conjunto de fatores, certo? Então, assim, o equilíbrio nesse conjunto de fatores é importantíssimo. E eu percebi que a minha vida era super atendida, super, digamos assim, rica e farta no lado emocional. Então, assim, eu dei uma educação para os meus filhos muito boa, excelente. Eu não digo assim que foi nota 10, porque eu identifico que sempre tem coisas que dá para melhorar, inclusive nos meus cursos, em todo o meu trabalho agora. Eu tô salientando tudo que eu não ensinei para eles, tudo que eu poderia ter ensinado, né? Mas mesmo assim, a minha parte emocional, digamos assim, minha como ser humano, sempre foi muito boa, muito desenvolvida, e eu passei isso para os meus filhos. Só que isso não é o suficiente para a gente ser feliz como um todo, certo? Então eu identifiquei que eu precisava desenvolver isso na minha vida. E aí eu identifiquei que eu trazia crenças limitantes vindas da minha infância, na relação que eu tinha com os meus pais. Eu identifiquei que o meu pai era uma pessoa muito honesta, muito íntegra, que tinha limitações financeiras. Então, assim, a gente sempre teve uma casa boa, um carro bom, sempre comidas gostosas e roupas legais, mas a gente não tinha abundância. Mesmo porque o meu pai dava muita educação. Se ele tivesse dinheiro sobrando, ele não ia deixar a gente, eu e os meus mais 3 irmãos, ele não ia deixar a gente fazer mau uso do dinheiro, certo? Com exageros. Porém, o meu pai, ele passava nas entrelinhas que dinheiro e pessoas ricas não era para nós.
Então eu tinha essa crença limitante. Ele nunca falou isso pra mim. Ele valorizava o trabalho, ele tinha um trabalho de alto, primeiro emprego dele. Então ele sempre foi um cara um homem com a reputação ilibada, sabe? O meu pai sempre foi muito honesto e eu trago essa herança dele com muito orgulho. E só que o que eu acho? Quando a gente dá educação para os filhos, a gente precisa aproveitar tudo que a gente não teve na nossa infância, na nossa adolescência, para passar para os filhos e aproveitar as carências da nossa vida como experiência para passar para os filhos, suprindo essa carência, certo? Então essa é a minha ideia. Faz sentido isso para ti, Bruninha, que eu tô falando? Faz sentido, coloca um certinho aí, se tu consegue te identificar com isso. Então, eu identifiquei que por que eu não tinha abundância financeira? Aonde que estava o meu problema como pessoa? Porque eu sempre fui tão alegre, tão feliz, sempre fui correta, sempre trabalhei muito, demais, eu sempre trabalhei horas a fio, né, me dedicando muito. Então, assim, o que acontece? Eu comecei a identificar que eu precisava mudar as atitudes para ter resultados. Sim, faz muito sentido. Obrigada, Bruninha. Eu comecei a identificar que eu precisava ter atitudes e hábitos diferentes para ter resultados diferentes, certo? E aí eu comecei a perseguir e seguir pessoas de sucesso, né? Isso tu deve entender bem, né, Bruna? Porque tu disse que sempre gostou muito de ler, tu deve ter livros excelentes em casa. Isso é muito bom porque abre a mente da gente. Mas até que ponto a gente passa para os filhos esses ensinamentos? Então, assim, a gente muitas vezes retém conhecimento, retém informação, não é por mal, mas é por falta do hábito de conversar com o filho, de trocar ideia com o filho, de passar para o filho realmente a importância de uma educação financeira. Então, nesse curso que eu fiz dos Segredos da Mente Milionária, eles começaram falando das características de cada um, o tipo de personalidade. Então, assim, eu identifiquei que a minha personalidade era uma personalidade emotiva, era uma personalidade focada para o emocional. Então, tinha também aquelas personalidades das pessoas mais práticas, mais pragmáticas, que muitas vezes não dão importância para o emocional e deixam a desejar no lado emocional. Então, nem 8 nem 80, certo? Qual é o ideal? É ter o bom senso. O ideal é a gente dosar isso e ao mesmo tempo passando isso para os filhos. Então, quando eu fiz esse curso, os meus filhos tinham o quê? Isso aí faz uns 13 anos mais ou menos. A Thaís ela tem 24 agora, imagina, 13 anos atrás, né? Faz um tempão. Então, isso foi legal porque eu fui despertando para essa inteligência financeira, envolvendo eles comigo, envolvendo eles dentro de casa, para eles também perceberem qual é a importância da educação financeira na vida deles. Então, assim, tudo eu procurava conversar com eles, como os vídeos que eu postei essa semana, não sei se foi hoje ou ontem, sobre aproveitar as viagens, aproveitar os passeios, aproveitar o dia a dia, aproveitar as férias, aproveitar as conversas para ter uma educação financeira, para dar uma educação financeira para os filhos. Então, assim, teve um vídeo também que eu postei, o seu filho sabe o preço do salário mínimo? O seu filho sabe quanto custa uma casa? Então, isso eu nunca tive essa informação do meu pai. Quando eu casei muito nova com o pai da Thaís, do Bruno, eu não sabia também. Então, assim, embora eu comecei a trabalhar muito cedo, antes dos 20 anos eu comecei a trabalhar.
mas o custo fixo da casa eu não tinha conhecimento. Então isso me prejudicou para o meu crescimento financeiro, de uma mentalidade, né? Me estagnou a parte da educação financeira na minha vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto antes a gente abrir a mente do nosso filho para essas questões, mais cedo ele vai se identificar e vai entender que é uma engrenagem que precisa estar muito bem alinhada para funcionar. Uma engrenagem da parte emocional, da parte financeira do ser humano. Então, assim, se ele tem desejos e sonhos, qual o tipo de sonho que ele tem, o que ele aspira, o que ele mais gosta de fazer, quanto custa isso que ele gosta de fazer. Então, tudo isso a gente pode ir colocando na vida dos filhos, no dia a dia dos filhos, sabe? Então, assim, dependendo da idade deles, a gente fala com expressões e com palavras específicas, né? E dependendo da nossa rotina também, cada caso é um caso. Então, assim, você pai, você mãe que tá me assistindo agora, fica imaginando, posso deixar uma dica, uma informação, um comentário. Então, tudo isso é importante, sabe? Até o carro que esse filho deseja ter um dia, né? O preço de um picolé, o preço de um restaurante, sabe? Já teve vezes assim que eu saí de férias com os meus filhos e eu fiquei todo mês guardando R$500 para no fim do ano ter um dinheiro suficiente, porque a gente queria ir e ficar numa pousada específica na praia e a gente queria ficar, acho que 10 dias nesse caso, almoçando fora, jantando fora, picolé na beira da praia. Então pensa bem, eu e os 3, então são 4 pessoas. Então são 4 picolés, 4 sucos, 4 açaí, 4 almoços, 4 jantas. Então tudo isso eu calculei mais ou menos quanto ia dar e pensei, no mês tal a gente vai sair de férias. Então eu ia mostrando para eles. Então isso é um planejamento financeiro, sabe? Então, embora eu não esteja ainda no nível de prosperidade financeira que eu quero chegar e que eu sei que eu tenho condições de chegar, eu ainda não tô. Mesmo assim, eu passei todas essas coisas para os meus filhos. E teve um vídeo aí que eu postei falando sobre educação financeira, aproveitar as férias e passeios e tal. E a Thaís, minha filha, comentou e disse assim: mãe, tu que me ensinou a lidar com dinheiro. Eu guardava os recibos de tudo, eu anotava tudo. E o pai dela sempre falava: a tua mãe sabe os centavos que ela vai ganhar. Eu sempre trabalhei com vendas, mas eu calculava a comissão de tudo que eu vendia e eu sabia que no fim do mês ia entrar tantos reais na minha conta. Então, assim, eu tinha o meu custo fixo, tudo que eu pagava, né, por mês, e eu tinha um valor para extras, tipo, a mulher tem extras, né, vai no cabeleireiro, manicure, tem coisas que dá para botar até no custo fixo, né, disso, por exemplo, toda semana vai na manicure e já põe ali valor, né, ou o cabelo às vezes não é todo mês, é de tempo em tempo, enfim, eu tinha umas anotações que eu tenho até hoje. E eu usava isso, eu mostrava para eles como é que era o meu planejamento, né? E isso marcou eles, foi legal. Se eu tivesse tido isso do meu pai, eu seria uma pessoa mais esperta, mais antenada para guardar dinheiro, para pensar no futuro, para pensar a longo prazo, sabe? Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de guardar dinheiro. Então, isso é péssimo, é uma cultura péssima. E eu trago essas crenças limitantes, assim, de que ser rico não é pra nós, né? A gente tinha uma casinha, um carrinho, sabe? Tudo bom, era uma excelente casa, enorme, muitos metros quadrados, mas era uma casa que, né, a gente não tinha luxo lá dentro, uma decoração que um arquiteto foi lá decorar. Não, era uma coisa simples, né, com móveis simples.
entende? Então tudo isso eu fui montando crenças na minha memória, na minha cabeça, na minha vida, que me limitaram para que eu nem pensasse em construir uma prosperidade financeira para o futuro. E aí em 2007 que eu comecei a estudar isso, comecei a estudar inteligência emocional, comecei a estudar o desenvolvimento pessoal. Foi muito legal. E as crianças foram crescendo comigo e participando, porque eu sou muito de falar, sou falante. Então eu chegava dos cursos, eu assistia as aulas e tudo, e eu conversava com eles. Sei lá o que eles lembram, né? Porque eles eram pequenos. Mas eu penso assim, que quando a gente conversa e se expressa, a energia fica no ambiente, certo? Então a criança acaba absorvendo aquela energia de querer aprender, uma energia de querer progredir, de querer evoluir como ser humano, sabe? Então isso sempre tinha dentro da minha casa, né? E por exemplo, esse curso aqui, esse livro, ele ensina a técnica dos potes, de juntar dinheiro. Aí tem o pote do lazer, tem o pote dos gastos, dos custos fixos, tem o pote do conhecimento, tem o pote... E aí é muito interessante, porque tem as técnicas, entende? Tem até as técnicas do que a gente deve pensar, de como a gente deve pensar, trabalhar muito a positividade, trabalhar muito ter uma meta e quantificar essa meta, sabe? Então assim, eu tô trabalhando muito em cima daquela técnica da meta SMART, não sei se vocês conhecem, que é SMART, no caso SMART, né? As siglas, as iniciais representam cada palavra que a gente deve focar nessa meta. Então o S é de específico, então a meta da gente precisa ser específica. Eu tô lendo lá porque tá no meu mural. Que a gente pode tirar uma foto dessa meta. Isso é importante, que a gente possa tirar uma foto, nem que seja uma foto mental, certo? O M é de mensurável, que pode medir. Então essa meta tem que poder medir, né? Tem um preço, essa meta tem um preço e uma meta atingível, né? Dentro da realidade, certo? Uma meta relevante, o R, né? De relevante, que deve ter um propósito. Então aí o propósito, ele tem a ver com tudo também que eu aprendi aqui nesse livro, e que também, de uma certa forma, fala nesse livro, que é quando a gente identifica um propósito, identifica e reconhece uma habilidade natural, um dom que a gente tem, uma facilidade para desenvolver alguma atividade, a gente recebe aquele dom com muita gratidão. E como forma de agradecimento ao universo ou a Deus por ter recebido esse dom, a gente beneficia a humanidade. Então a gente beneficia a humanidade com esse dom e o universo vai retribuir em forma de remuneração. Por isso que as pessoas de sucesso enriquecem. E por isso que os milionários enriquecem, porque eles fazem o que fazem com paixão. Quando a gente tem paixão no que faz, a gente entra em estado de flow, certo? A gente entra em estado de flow e pode ficar o dia inteiro falando sobre aquilo, fazendo aquilo, a gente não tem fome, não tem sono, de tanto que gosta de fazer. Então, isso significa estado de flow. E quando a pessoa liga o propósito, a habilidade natural, o estado de flow com a remuneração, bingo, dá muito certo. Então, assim, existem técnicas para a gente descobrir o propósito. Tem uma técnica que se chama Ikigai. Nossa, tem várias técnicas que eu vou também distribuir material sobre isso, para os pais e para as mães identificarem o seu próprio propósito
e para os pais e para as mães ajudarem os seus filhos a identificarem os propósitos de vida dos seus filhos, né? Então, assim, por que uma média, sei lá, de 5, 7% da população tem sucesso, tem abundância financeira? Porque não é fácil parar para pensar nisso, não é fácil dar valor para isso, não é fácil desenvolver essa vontade de estudar sobre isso. Não é comum, é fora do comum isso. Então, assim, quando a gente desperta isso nos nossos filhos, dentro da nossa casa, nós vamos estar desenvolvendo seres humanos extraordinários. São seres humanos fora do ordinário, certo? Então, por que eu falo que os meus filhos são pessoas especiais? Eles são pessoas especiais porque eu identifico que eu dei uma educação correta para eles. Por quê? Eu acho que foi antes de ontem que eu postei esse vídeo. Como saber se a educação que eu dei ou estou dando para o meu filho é a educação correta? O que eu acho que a gente pode medir a educação são alguns fatores, como por exemplo, se o filho ele interage em casa, se o filho é na maior parte do tempo alegre, se o filho é comunicativo, se o filho é gentil, é carinhoso, se o filho ele desenvolve bem as tarefas normais, né, de toda a parte letiva, toda a parte escolar, se ele interage bem com os professores, se ele interage bem com os colegas, se ele consegue lidar com as emoções, tudo isso, para mim, é um indicativo de uma educação correta, sabe? E quando a gente ensina tudo isso, é automático que o filho vai saber lidar com as frustrações, o filho vai saber decidir o que é certo e o que é errado, porque ele já vai ter recebido aquela informação de princípios e valores, de integridade, de honestidade, de verdade. Então, assim, tudo isso é um contexto, né, gente? É bem complexo, mas, assim, eu acho fascinante, sabe? E assim como tem várias vertentes na educação dos filhos, a educação financeira é uma vertente que a gente pode usar como elo de aproximação. Assim como a vulnerabilidade pode ser considerada um elo de aproximação. Eu acredito muito na vulnerabilidade, que é quando a gente abre o jogo, quando a gente se expõe, a gente se coloca vulnerável para aquele filho, ele vai identificar que o pai e a mãe não são aqueles super-heróis que ele achou que fosse. Mas, em contrapartida, ele vai gostar de ver que o pai e a mãe é uma pessoa real, é uma pessoa comum, é uma pessoa de carne e osso que sente as mesmas coisas que esse filho sente. Então, veja bem, a gente abrindo o jogo e mostrando uma fragilidade, uma fraqueza para o filho, a gente vai estar se aproximando do filho. Muitas vezes a gente acha que não, né? Muitas vezes a gente acha que mostrando uma fragilidade, a gente vai estar mostrando que a gente não é o bambambam e esse filho não vai nos respeitar. Não, leia do engano. Quando a gente abre o jogo e demonstra que a gente quer melhorar, a gente identifica a nossa fraqueza, a gente identifica uma situação em que a gente tem noção que a gente quer estudar sobre isso. Agora voltou. Eu acho que a minha internet ficou ruim, agora tá boa, pessoal? Então, quando a gente identifica que a gente tem uma fragilidade, uma crença, alguma coisa nesse sentido, e a gente expõe isso para o filho, o nome disso é vulnerabilidade, a gente está mostrando para esse filho que essa é a vida, que é assim que funciona, que o ser humano está sempre em evolução. Os profissionais estão sempre em evolução, os médicos, se o médico se forma, estuda lá aqueles 4, 5, 6 anos e se forma e nunca mais estuda, ele não vai evoluir, ele não vai acompanhar
todas as modernidades, todas as evoluções, todos os lançamentos de remédios, de tecnologia, de tudo na profissão dele, entende? Então, assim, a gente vai estar mostrando para o filho que a gente tem consciência de que tem uma fraqueza ali, mas vamos estudar junto, sabe? Aí o que ele vai ver? Quando ele perceber que ele tem uma fraqueza na vida dele, ele vai fazer igual esse pai e essa mãe tá fazendo. Ele vai identificar que ali tem uma coisinha para melhorar, para ajustar, e ele mesmo sozinho, ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar informação, ele vai buscar ajuda de um profissional, de uma pessoa especializada naquele assunto, que vai poder dar informações corretas para ele. Isso é muito importante, é mostrar para o filho até a importância da gente ter um mentor na vida, né? Então eu acredito muito assim, no momento em que a pessoa tem uma profissão, tem um objetivo, uma meta de sair do ponto A e chegar no ponto B, eu acredito que a gente deva se espelhar em alguém, num mentor, né? Por exemplo, eu tenho um mentor profissional na minha vida e eu assisto vídeos dele e coisas dele diariamente. Então, assim, eu aprendo com ele diariamente. E se o nosso filho aprender que ter um mentor, que seguir a orientação de alguém que já obteve sucesso naquilo que ele quer chegar, esse filho identificar isso como uma coisa boa, como uma coisa saudável, e esse filho vai identificar que a evolução é uma coisa natural da vida, esse filho vai estar sempre aberto a aprender, né? Então, porque o conhecimento é ilimitado, né? Então, assim, quando a gente se propõe a estudar com o filho junto sobre educação financeira, né? Ou estudar com o filho junto sobre alguma coisa que a gente quer melhorar e que a gente quer que esse filho também saiba, isso é muito lindo. Claro que não é fácil. Muitas vezes um pai chegar na frente de um filho, vamos ler junto esse livro, né? O filho pode dizer, ai mãe, que saco. Não, eu quero ler livrinho de Pokémon, sei lá o que, livrinho de, como é que é, Bruno, o livro que tu tinha falado que teu filho queria ler. É o universo dele. Então, assim, pra gente começar a introduzir coisas novas no universo do nosso filho, o que a gente precisa? A gente precisa se conectar com o nosso filho. E como é que a gente se conecta? Primeiro, a gente precisa doar. A gente precisa doar. Doar o quê? Se eu já dou comida, eu já dou carinho, eu já dou atenção, eu já dou mais atenção. A gente precisa mostrar empatia com esse filho, no sentido de olhar no olho, de acalmar, sabe? Acalmar no sentido de escutar mais o silêncio dele, de entrar no quarto dele, participar, sabe? Coisa boa. Eu lembro quando antes da minha filha morar na Alemanha, agora em fevereiro desse ano ela foi morar na Alemanha. E ela tinha, aqui era o quarto dela, aqui nesse escritório. E tinha uma cama de aqui. Eu deitei aqui com ela e ela mexendo no celular e coisa assim, eu deitava. A gente ficava conversando, sabe? Então, assim, e aí eu perguntava, que série tu tá vendo, filha? O que tu tá vendo? E aí ela começava a me falar as coisas dela. E aí eu falava pra ela as minhas coisas. Então, assim, isso é se conectar com o filho, certo? Quando a gente se conecta assim com o filho dessa maneira, o filho fica receptivo com as informações, as orientações e os ensinamentos que a gente vai dar para ele. Porque esse filho percebe que a gente quer o bem dele. Esse filho vê no pai e na mãe um facilitador para a vida dele e não uma pessoa autoritária que quer mandar, conferir, vigiar se fez certo, se não fez certo. Não é essa a questão. A questão é a gente mostrar para o filho que a gente quer deixar ele confortável na zona de desconforto dele, sabe? Então, isso é uma coisa importante, porque
a gente precisa sempre lembrar que nós temos duas partes no cérebro. É como se fosse dois cérebros. Um é o neocórtex, que está na parte frontal. O neocórtex, ele é responsável pela parte racional, né? Pela parte... É a parte racional que os animais têm. Então, assim, é a razão. Por exemplo, eu tenho que fazer uma dieta. É o neocórtex, o córtex que está agindo. Eu tenho que fazer uma dieta. Eu tenho que beber menos. Eu tenho que acordar cedo. É o neocórtex. O outro cérebro, que é o que lida com a parte emocional, é o sistema límbico. O sistema límbico, ele fica mais na parte central. Então, assim, ele é programado somente para reprodução e sobrevivência. Essa parte do cérebro não é programada, não visualiza a longo prazo, não identifica linguagens. Esse cérebro, ele é programado, ele não é programado para você crescer e evoluir como ser humano. Ele é programado para você economizar energia. Então, você economizar energia, e aí entra aquela parte da procrastinação. Por que a gente procrastina as coisas? Porque o nosso sistema límbico tá dizendo assim: Kátia, fica aí quietinha, não te mexe para economizar energia. E aí a gente fica na zona de conforto. Então, tudo que vai fazer a gente sair da zona de conforto, a gente vai gastar energia e a gente vai contrariar o sistema límbico. Olha que interessante. E aí vem o medo e a questão da não decisão. Então, o sistema límbico, ele faz com que a gente não tome decisão. Porque no momento que a gente tomar uma decisão, a gente vai ter que agir, né? Vai ter que ter uma ação para aquela decisão. E essa ação vai de encontro ao sistema límbico, aquela coisa do cérebro manter a gente quietinho, aquecido na zona de conforto. É a mesma coisa de um pai, de uma mãe, que quando o filho quer empreender, quer fazer alguma coisa, os familiares dão contra, né? Muitas vezes os familiares não apoiam, porque tem medo que o filho quebre a cara, então não é maldade. É uma super proteção. Então, o sistema límbico, ele tem uma super proteção com a gente. Então, assim, quando a gente vai conversar com o filho e vai explicar coisas para o filho e vai propor atividades novas, a gente vai propor a implantação de hábitos novos, vai ter uma resistência. Então, os pais que têm os filhinhos pequenininhos, tem uma grande vantagem, porque podem fazer tudo isso desde pequenininhos e esse filho já vai pegar o ritmo desde pequenininho. Porém, os pais que têm os filhos mais velhos, tipo 8, 9, 10, 11 anos, eles vão implantar novos hábitos. Então aí tem um desafio. O desafio é de romper essa barreira aí do medo, da procrastinação, da zona de conforto do próprio filho e da gente também, porque dá trabalho. No momento que vai implantar um hábito novo em casa, conversar sobre educação financeira, conversar sobre alguma coisa que nem mesmo eu sei direito, dá trabalho. Porque a gente não vai falar qualquer coisa para um filho. A gente vai ter que pegar um livro, a gente vai ter que ler um capítulo, a gente vai ter que talvez ler novamente para entender, para poder falar para o filho o que a gente entendeu e dizer: filho, olha que legal, a mãe leu no livro isso, 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 isso. Então, assim, no momento que a gente vai falar para o filho: a mãe leu no livro isso, isso e isso, a gente precisa ter certeza, né? Então, isso dá trabalho. Só que a gente quer filhos autoconfiantes, a gente quer filhos amorosos, a gente quer filhos responsáveis, a gente quer ter paz em casa, harmonia em casa. E para ter esses resultados,
a gente precisa ter algumas atitudes. E se hoje em dia a gente não tá com tudo isso redondinho em casa, a gente precisa ter consciência que a gente precisa mudar algumas coisas. E para mudar algumas coisas vai dar um trabalho. É simples, mas não é fácil. Mas quem disse que ter 3 filhos extraordinários que nem eu tenho foi fácil? Eu não tô aqui para dizer que foi fácil. Eu não tô aqui para romantizar. Eu tô aqui para dizer tudo que eu fiz ao longo desses 24 anos e eu tô aqui para dizer que eu posso passar para vocês isso como atalhos, como facilitadores. Então eu posso passar toda essa minha vivência para vocês para que vocês sejam mais assertivos. Então assim, tudo que eu vivi, errei, acertei, se vocês seguirem já direto a parte que deu certo, a probabilidade é que vocês tenham isso como atalho. E isso vai economizar anos-luz de desentendimentos, de tristeza, de frustrações, porque isso tudo aconteceu na minha trajetória com os meus 3 filhos. Foram 24 anos de convivência e a gente ainda se relaciona intensamente. Porém, a gente tem um tempo muito curto que eles ficam em casa sob a nossa tutela, certo? Se você pai, você mãe tá me vendo, você não tem a guarda, né, do seu filho, ele não mora com você, mesmo assim você tem responsabilidade sobre a educação desse filho até ele se tornar adulto. Então assim, enquanto eles são sob nossa responsabilidade e quando eles estão morando no nosso teto, a gente tem essa vantagem de poder orientar. A gente tem vantagem de poder se aproximar, de desenvolver muito afeto, muito amor. Esse afeto, esse amor, ensinar os filhos a se expressarem, isso tudo vai facilitar a vida dele lá na frente para o futuro. Ontem eu fiz uma live sobre tarefas de casa. Então assim, a minha filha comentou na live e disse: mãe, como foi bom a gente cuidar da casa junto. A gente cuidava da casa todos juntos. Ela falou esse termo, a gente cuidava da casa. Ela não falou assim, ó, a gente limpava a casa. Então eu achei tão lindo isso que ela falou, porque eu sempre quis passar isso para os filhos. Vamos cuidar da nossa casa. Vamos cuidar do teu quartinho, vamos cuidar da louça, lavar a louça cuidando, sabe? Então assim, mostrando que tudo a gente pode colocar amor. E quando a gente demonstra isso pro filho, o filho coloca amor e coloca a intenção positiva nas coisas, ele não vai aceitar menos do que isso. Esse filho não vai aceitar um relacionamento abusivo de uma esposa maluca que vai infernizar a vida dele. Ele não vai aceitar um relacionamento abusivo no trabalho, né? Um chefe opressor que humilha ele. Ele não vai aceitar essas coisas porque a gente mostrou só coisa boa para esse filho. Então, menos do que isso, ele não vai aceitar. Então, gente, é isso. O Instagram já tá me dizendo aqui que tá na hora. Gostaria de saber se fez sentido para vocês. Qual foi a virada de chave que deu nessa live? Eu vou agora salvar no meu feed ela. Eu queria pedir um favor para você que olhou até agora. Se deu uma virada de chave, se fez sentido, se tocou o coraçãozinho aí, comenta na live que eu vou deixar salva agora no meu feed. Comenta, vai ter a foto desse livro na capa. Comenta, porque daí o Instagram identifica que fez bem, né? Que vocês gostaram do conteúdo e aí o Instagram distribui para mais pessoas. Esse é o meu pedido para vocês. E muito obrigada pela atenção, foi um prazer. E amanhã eu tô aqui de novo, 19 horas. Tchau, tchau!